Prontos, então, para esta sessão clínica, e para terminar assim então o estágio, propus-me apresentar a síndrome hepatorenal. O racional de trazer esta apresentação até vocês prende-se com o facto de doença hepática crónica e as suas descompensações e estas entidades associadas à DHC descompensada serem patologias de difícil tratamento e serem relativamente frequentes em contexto de doença, em contexto de doente crítico. A síndrome hepatorenal é uma das muitas causas de função renal aguda do doente hepático crónico. É uma causa funcional de deteriorização da função renal sem que haja alteração e uma alteração renal estrutural propriamente dita. Sendo a surgir naquele indivíduo que tem uma THC crónica avançada, já com hipertensão portal estabelecida. Esta hipertensão portal poderá ser na sequência de uma cirrose, de qualquer etiologia, poderá também ser por uma hepatite alcoólica, de um fígado já com várias metástases, e existe também casos descritos de estar associado a uma insuficiência hepática fulminante. É um diagnóstico de exclusão, ou seja, é preciso excluir todas as outras causas de lesão renal aguda para podermos pensar em síndrome hepatorenal. E quando presente, é um indicador de mau prognóstico. Por outro lado, é uma entidade potencialmente reversível caso consigamos tratar ou reverter aquela disfunção hepática. De uma forma muito breve, a função renal aguda pode estar presente em 20 a 50% dos doentes com cirrose descompensada. Se restringirmos à população com cirrose que se tenha a falecer, este valor aproxima dos 50%. No caso da síndrome hepatorenal propriamente dita, é responsável por 15 a 30% de todas as causas de lesão renal aguda no doente cirrótico. Ou seja, um valor importante, estatisticamente significativo. Um doente cirrótico tem uma probabilidade de 5% de vir a desenvolver síndrome hepatorenal ao fim de 1 ano e de 40% ao fim de 5 anos. Do ponto de vista da fisiopatologia, o principal agente por detrás da síndrome hepatorenal é a hipertensão portal. A hipertensão portal condiciona uma vasodilatação da circulação esplênica pelo aumento da produção de óxido nítrico, de prostaglandinas. Tudo isto conduz, por sua vez, a uma diminuição da resistência vascular periférica. Isto vai ser percepcionado pelo coração como um estado de baixo débito, vai tentar aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco. Existe também uma ativação em excesso e no fundo, depois desadaptada do eixo renina-angiotensina-aldosterona, faz a constrição da artéria renal, uma retenção de sódio, retenção hídrica e uma diminuição progressiva da função renal. Recentemente, começaram-se a falar de outras entidades que poderão também contribuir aqui para a síndrome hepatorenal, que é a chamada cardiomiopatia cirrótica. No fundo, é uma insuficiência cardíaca associada aos doentes cirróticos, e também já se começa a falar da translocação bacteriana que existe, das bactérias intestinais, para a corrente sanguínea. Isto, por sua vez, condiciona uma inflamação sistémica e que se pensa que também contribui para a diminuição das resistências vasculares periféricas. Agora, do ponto de vista prático, aquilo que importa é a hipertensão portal. É aqui que nós vamos atuar, do ponto de vista do tratamento. Estas questões da cardiomiopatia cirrótica e da translocação bacteriana já começam a ser faladas, mas ainda não têm implicações propriamente ditas no contexto de tratamento. Os critérios de diagnóstico da síndrome hepatorenal assentam nos critérios estabelecidos pelas duas associações, a American Association for the Study of Liver Diseases and the International Club of Ascites. Para podermos falar em síndrome hepatorenal, é preciso completar todos estes critérios. É preciso ter cirrose e ascite, é preciso ter critérios de lesão renal aguda de acordo com os critérios da que digo, mas que eu já irei falar e já irei especificar um pouco mais à frente.
é preciso excluir a choque, excluir uma ausência de resposta a diuréticos ou expansão volémica, é preciso excluir a utilização de fármacos nefrotóxicos, nomeadamente anti-inflamatórios e contraste iodado, e, por fim, é preciso excluir a presença de uma lesão renal estrutural. Isto pode ser testado por meio de uma urina 12, uma urina 24 horas, perceber se existe proteinúria, se existe hematúria significativa. Também podemos excluir por meio da ecografia, perceber também se existem já alguns sinais indiretos ecográficos de lesão renal estrutural. Recentemente, aquelas duas associações que eu falei anteriormente atualizaram a terminologia da síndrome hepatorenal e, mais importante, alteraram os critérios de diagnóstico da síndrome hepatorenal. Até há pouco tempo, até há cerca de 2 anos, nós falávamos sempre da síndrome hepatorenal que era dividida em 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. Esta designação aqui por terra. E agora até se utiliza uma designação que é pouco... é uma designação mais difícil de colocar em prática e, inclusivamente, o up-to-date não fala, ainda não fala. Mas, por exemplo, a síndrome hepatorenal tipo 1, atualmente, é definida, e isto traduzindo para o português como lesão renal aguda, síndrome hepatorenal. Pronto, assim, traduzindo literalmente. Mas aquilo que é importante é a alteração dos critérios de diagnóstico. Anteriormente, falavam da síndrome hepatorenal sempre que eu tivesse suplicação da creatinina sérica para um valor superior ou igual a 2,5, sendo que este aumento da creatinina era ao longo de 2 semanas. Agora, eu falo em síndrome hepatorenal sempre que tiver uma elevação da creatinina superior ou igual a 0,3, dentro de 8 horas. Ou uma elevação da creatinina superior a 1,5, a uma vez e meia, em relação ao futuro basal. Ou seja, aquilo que eles fizeram foi reduzir o tempo do valor da creatinina de 2 semanas para 48 horas e aquele valor de cutoff dos 2,5 deixou de existir. Agora só se fala em um aumento superior ou igual a 0,3. Uma das justificações para esta alteração de critério é permitir um diagnóstico mais precoce, melhorar o outcome. Aquilo que acontecia anteriormente é que o doente era diagnosticado tardiamente, a resposta à terapia que se faz ao constritor e expansão volêmica já era mais fraca, era mais pobre, e depois tinha implicações depois também no transplante hepático. Eram doentes depois já não tinham tão bons resultados no pós-transplante. Por isso aqui o objetivo é diagnosticar precocemente e tratar precocemente. Depois, a síndrome hepatorenal tipo 2, que era aquela forma, que é uma forma clinicamente descrita pelo machite refratário, ou seja, temos uma lesão renal aguda, mas temos um machite refratário, e que a partir de agora os dividem em 2 tipos. Uma forma mais aguda, em que eu tenho uma taxa de filtração glomerular inferior a 60 e que se estabelece dentro de 3 meses, cumprindo todos os outros critérios. E depois uma forma mais crónica, em que eu tenho uma taxa de filtração glomerular inferior a 60, em que se estabelece por um período superior ou igual a 3 meses. Mas o importante a reter aqui é, de facto, a alteração dos critérios de diagnóstico. Nós, quando temos uma síndrome hepatorenal, há sempre um fator precipitante, quase sempre. Há cabeça as infecções sistémicas, nomeadamente bacterianas, como a peritonite bacteriana espontânea, que é responsável em 30% dos casos. É as hepatites alcoólicas, as hemorragias digestivas, para centésimos de grandes volumes, superiores ou iguais a 5 litros, sem reposição da albumina. Apenas uma pequena porcentagem, repare, quase 2%, não tem uma causa aparente. Ou seja, quando temos síndrome hepatorenal,
temos de ter um papel ativo em identificar o fenómeno por trás. É por isto que agora, pronto, é por isso que agora a Gastro tanto insiste em ter líquido chítico, não é? Porque há seja uma operação diagnóstica, é tentar ter líquido chítico, muitas vezes sem terem um diagnóstico para peritonitis bacteriana espontânea, trata muitas vezes os doentes como tendo. Para diagnosticar a síndrome hepatorrenal, não temos os critérios clínicos, não é? Mas não temos muito mais, não temos muitos exames de imagem, nem laboratoriais. Resta-nos a creatinina sérica, tem várias imitações no doente hepático crónico, dado o intake proteico reduzido, massa muscular reduzida, e temos também a fração livre, a excreção livre de sódio. No caso da síndrome hepatorrenal, o rim mantém a capacidade de reabsorção de sódio, ou seja, existe uma diminuição da excreção livre de sódio. Pronto, e também é um marcador que podemos utilizar para fazer o diagnóstico diferencial de outras etiologias. Alguns estudos já começam a falar sobre a cistatina C sérica e do N-gal urinário. O N-gal urinário, na prática já havia a nefrologia a utilizar, mas não foi neste contexto da síndrome hepatorrenal, mas de facto há alguns laboratórios que já têm o N-gal urinário e já começam a utilizar, mas de facto é muito caro. E serve essencialmente para distinguir a síndrome hepatorrenal da necrose tubular aguda. Quanto ao diagnóstico inicial, basicamente é distinguir a síndrome hepatorrenal de todas as outras etiologias, de todas as outras causas de lesão renal aguda. Isto que eu terei feito um estudo de quase 600 pacientes com doença hepática crónica e lesão renal aguda, e quase 50% das lesões renais agudas estavam associadas a um quadro infeccioso, sem cumprir os critérios da síndrome hepatorrenal. 22% cumpriam os critérios da SUTEM, ou seja, a lesão pré-renal, 13% de síndrome hepatorrenal. Anteriormente eu tinha falado que era entre os 15% e os 30%, mas neste estudo era os 13%. Quanto ao tratamento, o tratamento inicial destes doentes é recuperar a função hepática, seja por meio do transplante hepático, ou terapêutica antiviral, no caso das hepatites víricas. Até lá, recorremos da terapêutica vasoconstritora e expansão polémica. O objetivo é aumentar a pressão arterial média 10 a 15 milímetros por mercúrio para termos pressões arteriais médias superior a 82, sendo que o tratamento, a regra geral, são tratamentos que podem ir até 2 semanas. A primeira linha terapêutica mais utilizada é a terlipsina, que pode ser dada de 4 em 4 horas, de 4 em 4 horas a 6 em 6 horas, ou em perfusão. Idealmente em perfusão, porque temos efeitos adversos. Não é tanto pelo outcome, é mesmo pelos efeitos adversos. Associada à administração da albumina, 1 grama por quilo dia nos primeiros 2 dias, seguida uma administração de 25 a 50 gramas dia. E esta reposição é feita enquanto a terlipsina estiver a atuar, enquanto tivermos terlipsina em perfusão ou em bolsos. No caso do doente, naquele doente que é admitido em cuidados intensivos, também temos outra opção. Temos uma outra opção, que é a noradrenalina, a nora em perfusão. Associada também à reposição, associada à expulsão volante, à albumina. Por fim, existe uma outra opção terapêutica, mas que em Portugal acho que não está disponível, pelo menos eu não encontrei. No caso da terlipsina e da noradrenalina estarem disponíveis, temos um alfa-agonista, que é a imidodrina, com octreótido, também associada à albumina. Mas, mais uma vez, eu acho que isto não está disponível em Portugal. Casos refratários às terapêuticas anteriormente referidas, restam-nos a CIP, contudo,
muitos efeitos adversos, encefalopatia hepática e depois existe a utilização do contraste. Tive sempre a opção nestes doentes. É só mesmo bridging, é ponte para transplante, quase imediato. No caso, uma outra opção é a terapêutica de substituição da função renal. Pode ser utilizada como ponte, então, para transplante. Existem algumas medidas preventivas para a síndrome hepatorenal, mas no fundo são formas preventivas diretas, uma prevenção indireta da síndrome hepatorenal, e que podem ser utilizadas em determinados cenários clínicos. Nomeadamente, no caso da peritonite bacteriana espontânea, a administração da albumina de EV, cerca de 1,5 grama por quilo de dia, administrado no dia 1 e no dia 3 de antibiótico, reduz quer a incidência, quer a mortalidade destes doentes. Mas esta redução de incidência, existe de facto uma redução da incidência da síndrome hepatorenal, mas esta redução da mortalidade é mais por conta da redução, é mais por conta do tratamento de PBE e não tanto pelo tratamento do síndrome hepatorenal. Naquele doente cirrótico com ascite, com peritonites bacterianas de repetição, tem orfloxacina, 400 mg por dia, também uma forma indireta de tratar de prevenir a síndrome hepatorenal. No caso de a orfloxacina estiver indisponível, temos o cotrimoxazol, também é uma segunda opção. Naqueles doentes com ruptura de varizes esofágicas, o facto de fazermos profilaxia antibiótica com as cefalosporinas é também uma forma indireta de prevenir. Quanto ao prognóstico destes doentes, como é evidente, no caso de não responder ou não serem tratados, vêm a morrer em poucas semanas. Caso não respondam, caso não sejam respondedoras à terapêutica vasoconstritora e expansão volémica, já é um indicador de que tenham um pior prognóstico no pós-transplante. E, salientando aqui um aspecto que é, neste tipo de doentes, convém fazer sempre o score ELF pré-tratamento, que é para priorizar de uma forma mais correta o doente para o transplante hepático. É que o que acontece muitas vezes, ou acontecia, é que os doentes não eram catalogados, só se fazia o score depois do tratamento. Ou seja, se eu tivesse um doente que direto a transplante, síndrome hepatorenal, era tratado, mas até era respondedor à terapêutica vasoconstritora, ele depois vinha para o fim da lista de transplante. Enquanto que outro doente não fosse respondedor à terapêutica vasoconstritora e ao fazer o score de Mel, eles avançavam na lista de transplante. Mas estes doentes já não respondiam à terapêutica para a síndrome hepatorenal, provavelmente já vão ter um mau prognóstico, um mau outcome no pós-transplante. Daí devemos sempre utilizar este score pré-tratamento. E pronto.